Viva, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Mutualismo à Conversa, promovido pela APM e que vai dar a conhecer, e que está a dar a conhecer, um pouco mais sobre as mutualidades que um pouco por todo o país fazem parte da rede mutualista, que todos os dias ajudam milhares de pessoas em todo o país numa série de serviços sociais e de apoio social que efetivamente faz a diferença um pouco por todo o lado. Hoje vamos receber aqui no nosso podcast uma pessoa que conhece por dentro o valor da solidariedade e da tradição mutualista e sabe bem e dedica a sua vida já há muitos anos ao serviço da comunidade. Daqui a pouco vamos receber aqui o Carlos Jorge. O Carlos tem 67 anos, é natural do Porto, a cidade onde cresceu, e continua e está ligado profundamente à vida social e associativa da cidade, nomeadamente dentro da beneficência familiar, a Associação Mutualista de Beneficência Familiar, onde está desde 2008, quando assumiu o primeiro de 2 mandatos como presidente do Conselho Fiscal. Mais tarde, 2014 e 2016, integrou o Conselho de Administração e desde 2017, e já no seu terceiro mandato, é o presidente do Conselho de Administração desta instituição. A beneficência tem mais de 150 anos de história. É uma das mutualidades mais completas e diversificadas do Porto e eu arriscaria dizer mesmo de todo o país. Tem serviços que vão desde o apoio social, à farmácia, à ótica e mantém este espírito de interajuda desde 1877. Ao longo destes anos, o Carlos tem sido uma peça central na modernização e na vitalidade desta casa e hoje vamos conhecer o seu percurso e o desafio e mais, vamos falar do futuro, aquilo que a quem vamos tratar a partir de agora carinhosamente como ABF tem para oferecer e para fazer no futuro. Bom, sem mais demoras, vou convidar o Carlos a juntar-se à conversa. Boa tarde, Carlos, tudo bem? Boa tarde, como está? Então, um belo dia de chuva que hoje nos acompanha, não é? Não conseguimos evitar. Carlos, posso tratar assim por Carlos? Sim, sem problema nenhum. Esteja à vontade, Rui. Carlos, primeira pergunta e curiosidade que eu tenho. Como é que foi parar à beneficência familiar e porquê é que ficou aí até hoje? Conte-me lá tudo. Eu vim parar como, se calhar, a maioria dos dirigentes mutualistas. Fui convidado, na altura, pelo presidente da direção, assim se chamava, pelo António Santos Reis, que precisava de alguém que pegasse no Conselho Fiscal e já me conhecia há bastantes anos, então veio ter comigo. E, portanto, foi um convite direto de quem presidia os destinos desta associação. Perguntou-me como é que eu continuo até hoje. É isso. Olha, nunca passou pela cabeça na altura, isto em 2008, que alguma vez viesse a ter funções executivas nesta casa. Mas em 2016 surgiu essa suposta necessidade. Eu assumi então essas responsabilidades no último semestre, ainda como diretor executivo, e depois, a partir daí, acabei por presidir o Conselho de Administração até hoje. Olha, e é assim. A resposta basicamente é esta. E para quem não conhece a ABF, como é que se descreve? Imagine, estamos numa conversa de café, conhecemos amigos comuns e o Carlos diz: olha, eu trabalho na ABF. E eu pergunto-lhe: o que é a ABF? Diga-me lá, o que é a ABF? Pois, não é assim muito fácil resumir, mas primeiro, naturalmente, é importante saber-se, o Rui sabe bem, mas se calhar quem nos está a ouvir pode eventualmente não saber, o que é isto de uma associação mutualista, não é? Como é que elas nasceram e, sobretudo, a que é que se destinavam e a que é que se continuam a destinar hoje em dia. Primeiro, definir que dentro daquilo que vulgarmente se chama economia social, que, como também, para quem não sabe, é uma economia diferente, digamos, da economia de mercado, porque essa tem uma intenção que é reproduzir capital. A economia social tem como intenção servir as pessoas para resolver os seus problemas. Embora, com certeza, com atividades que têm que estar sustentáveis, têm que ser sustentáveis do ponto de vista económico ou financeiro, mas é isso que fazem. E a parte, digamos, do setor da família mutualista tem uma outra componente, que é o facto de ser, digamos, o ramo chamado reciprocitário.
para se entender melhor, uma IPSS, digamos, típica, nós também somos IPSS, não é equiparado, simplesmente o Estatuto de IPSS, Instituição Particular de Solidariedade Social, mas uma IPSS, digamos, típica, normalmente tem que ver e organiza-se para ter respostas sociais, as ditas respostas sociais normalmente típicas. Falamos de creches, infantários, centros de dia, estruturas residenciais para idosos. Portanto, tem muito que ver com essa vertente e, portanto, de alguma forma, são quase que braços do Estado servindo as populações e garantindo até o acesso universal através de acordos de cooperação com o Estado. Exato. No caso do mutualismo, não é assim. O mutualismo são, normalmente, pessoas que se juntam para, com os meios próprios, resolverem problemas comuns. Portanto, chamado setor reciprocitário. Portanto, os associados mutualistas subscrevem uma modalidade de benefícios e pagam uma cota cujo valor está naturalmente indexado, associado aos benefícios que subscreveram. Portanto, esta é uma grande diferença. Na verdade, nós, por exemplo, nós na beneficência não temos qualquer acordo de cooperação com o Estado, poderíamos eventualmente ter, ou vir a ter no futuro, mas não temos, e, portanto, todas as atividades que desenvolvemos têm que ser, direi, autossustentáveis, tendo em conta, por um lado, aquilo que são as cotizações e também aquilo que é o copagamento dos serviços que prestamos, quer diretamente na associação, quer em parceria com outras instituições. Mas vocês têm um leque de serviços, eu estava a ver aqui as minhas notas, vocês têm saúde, bem-estar, apoio social, secção funerária, cantina, apoio domiciliário, farmácia, ótica, universidade sénior também? Sim, e a parte do ABF exercício, né? Com o ginásio, a piscina, o spa, temos isso tudo. Para quem não está a ouvir, há uma piscina ao lado do Mercado do Bolhão do Porto que muita pouca gente conhece e é uma piscina de água quente. Não, e é de facto foi uma inovação na nossa área. E se quiser também ela surgiu porquê? Porque nós só, é a primeira vez, portanto, que nós mudámos em finais mesmo de 2023 e foi a primeira vez que esta associação, que ainda vai fazer os 150 anos, não tem mais, mas vai fazer exatamente em 1 de janeiro de 2027. Maravilha. Portanto, esta associação com quase 150 anos, primeira vez que tem uma sede no edifício próprio. Até aqui foi tendo vários, e o último aqui bem perto, cerca de 25 metros, tínhamos instalações arrendadas. Esta nova sede, claro que não começou, o projeto não começou agora, posso dizer que começou em 2009, no tempo ainda da direção da altura, presidida pelo António Santos Reis. Eu estava no meu segundo ano, portanto, de mandato na Conselho Fiscal, e foi adquirido este lote, na altura, posso dizer assim. Portanto, um lote razoavelmente grande, que permitiu uma edificação de cerca de 5 mil metros quadrados, não é, com 7 pisos, mas isto começou em 2009, veja, não é? Portanto, é um desígnio já antigo desta casa, com a visão que na altura os nossos antecessores tiveram, de que era importante não sairmos desta zona. Na altura ainda não tinham a noção de que ia haver uma sobrevalorização de tudo o que eram edifícios nesta zona da cidade. Nada, era o que eu ia dizer, se fosse hoje, custava um bocadinho mais caro. Muitíssimo mais, não é? Também tem a vantagem do nosso património estar valorizado, mas de facto não havia essa ideia. O mercado de bolhão estava absolutamente degradado e ainda não havia exatamente perspectivas claras da sua reabilitação e o que é que poderia vir a significar no futuro. E, portanto, foi uma aposta, a meu ver, muito bem feita, de grande visão estratégica, ter sido feita a aquisição deste lote pela equipa do António Santos Reis, como disse. O meu único contributo foi aprovar, enquanto órgão consultivo, não é? Aprovar também a aquisição e depois também votar favoravelmente, como é óbvio, na Assembleia que o fez. Aí diga-me uma coisa, todos aqueles serviços que vocês têm, quais é que são os serviços que hoje em dia têm o maior impacto na vida dos associados? Há algum que se distingue pela importância que tem atualmente? Tenho muita dificuldade em responder a isso, até por lá, porque temos os nossos quase 44 mil associados, né, 43.600 e qualquer coisa, são muito vastados, portanto não consigo dizer isso assim com esse detalhe, mas posso dizer que naturalmente, como sabe,
as associações mutualistas, nomeadamente no Porto e Grande Porto, nasceram muito ligadas à questão dos funerais, dos subsídios de funeral, portanto, a questão da morte, que era um problema que condicionava muito o dia-a-dia das pessoas, uma taxa de mortalidade muito mais elevada. Estamos a falar no último quartel do século XIX, e a maior parte das associações mutualistas do Porto e Grande Porto são centenárias, e, portanto, estamos a falar de associações que nasceram da necessidade que as pessoas sentiram de se juntar para resolver este problema, outros também, mas este em concreto, e que teve que ver com isto. Quer dizer, sabemos que a Revolução Industrial em Portugal foi um pouco mais tardia, o Porto era um grande centro industrial. Exatamente. E recebeu muita gente vinda do campo, portanto, houve o êxodo rural-urbano, o Porto foi um polo atrator dessa gente, e que, chegada à cidade, essa gente deixou de ter as suas redes de apoio, quer a família, quer os vizinhos, até a sua horta, onde tinham a subsistência, e, portanto, quando havia problemas, para já o problema da morte, quer dizer, não tinham dinheiro para realizar os serviços fúnebres, isto apoquentava as pessoas. E, portanto, começou por aqui, pessoas juntarem-se, pagando uma cota, para quando a pessoa falecia, haver um subsídio funeral que permitisse, efetivamente, portanto, ajudar, não é, nas despesas do serviço fúnebre. Depois foi evoluindo, quer dizer, veja, já em 1905 houve a capacidade de 8 instituições mutualistas da cidade do Porto e arredores, uma delas em concreto arredores, que é atualmente das Peras do Rio Tinto, juntarem-se para fundar uma coisa que se chama a Liga das Associações Mutualistas do Porto. E para que em 1905 isto foi feito? E veja, seguramente, que as associações mutualistas também já teriam as suas diferenças, não é? Mas foram capazes de se juntar para criar esta liga que tinha como função distribuir, portanto, fornecer medicamentos aos associados. E veja que, na altura, teve que criar 4 postos, portanto, não se andava com a velocidade com que se anda hoje, portanto, a liga teve que ter 4 postos para fornecer os medicamentos. Continua válido. Eu ainda no episódio anterior a este, que depois também podem ver online, estive à conversa com o mutualismo da PSP e não tinha noção, portanto, 2026, e aquela mutualidade tem uma importância enorme quando os polícias são deslocados para a cidade de Lisboa e que é a mutualidade nesta altura difícil de conseguir arranjar casa, que arranja quartos, arranja apartamentos para os polícias e para as suas famílias. Portanto, o espírito de mutualismo hoje continua, e acho que, não sei se vai concordar comigo, mas eu acho que o espírito de mutualismo hoje continua a fazer uma imensa falta à sociedade portuguesa e mundial. Sem dúvida, e até por ser também, talvez, a forma mais responsável das pessoas prevenirem o seu futuro. Não é? Porque não é só a questão da morte e subsídio funeral. Felizmente, a emergência de um Estado social com o grau de desenvolvimento que tem o português, mas permite já uma significativa ajuda através do subsídio funeral que a Segurança Social ou a Caixa Geral de Apresentações paga, não é, relativamente à morte de qualquer, ao falecimento de qualquer pessoa que tenha tido regime contributivo, e não contributivo também tem, obviamente, um valor muito inferior, mas ainda tem peso, só para dar um número que acaba por ser interessante. Nós, nos cerca de 2.500 novos associados que tivemos em 2024 e em 2025, nomeadamente em 2025, há outras modalidades, e há uma em concreto, que nós chamamos de saúde e bem-estar, que permite, com essa subscrição dessa modalidade, os nossos associados tenham acesso a todos os serviços, mas sem ter direito ao subsídio funeral quando morrem. A verdade é que 42% dos novos associados não deixou de subscrever modalidade de subsídio funeral. Acredito que estamos a falar também de um aspecto cultural, não sei. Mas sabemos, falando só da associação, e respondendo um pouco à sua pergunta há pouco, é evidente que todos os serviços para nós têm igual importância, e direi que esta diversidade, quer dos serviços que nós próprios fornecemos, ou, como digo, através, por exemplo, deste caso, por uma forma associativa com outras associações, fornecemos através da Liga. A Liga passou também, passado poucos anos,
portanto, dos 1905 em que foi fundada, passou também a ter serviços médicos. Portanto, a beneficência familiar não vai ter, não tem, os serviços médicos de várias especialidades, porque tudo isso é garantido pela nossa Liga, que somos também a associação fundadora, em cuja gestão também participamos, e que, de facto, permite, por exemplo, não apenas todas as consultas, praticamente todas as especialidades, incluindo a medicina dentária, como clínica muito forte, parte também da clínica de fisiatria, portanto, clínica fisiátrica para o tratamento de fisioterapia, e tudo isto usando, com convenções com o Serviço Nacional de Saúde, quer podendo prescrever os P1s, por exemplo, para os meios complementares de diagnóstico, quer recebendo também utentes que tenham P1 passado por médico de família e que podem ir à nossa clínica. Não é? Portanto, a Liga dos Mutualistas responde com enorme eficácia no que diz respeito à saúde e aos cuidados médicos, mas também na parte da farmácia. Portanto, a farmácia que se mantém também de 1905, os medicamentos sujeitos à receita médica são todos tratados na farmácia da Liga. Nós aqui temos uma para a farmácia e associado também aos produtos ortopédicos, mas tem que ver com, digamos, uma parte complementar e que tem que ver com a cosmética e com a quantidade de pessoas que utiliza aqui o nosso edifício todos os dias e que vai naturalmente aqui ao nosso espaço abastecer-se, mas não para medicamentos sujeitos à receita médica. Eles são garantidos pela farmácia da Liga dos Mutualistas do Porto. E depois estão num sítio muito bem posicionado, mesmo para o turismo e tudo, portanto, sempre uma ajuda. Mas digam lá, a história das mutualidades, das mutualidades é feita de muita história inspiradora. Eu queria uma história. Conte-me uma história que, de certa forma, represente o espírito mutualista da ABF. Deve ter muitas, mas eu só quero uma. Olha, posso falar de uma coisa são coisas recentes, que desde que passámos a ter aqui um novo edifício, começámos a ser capazes de promover de uma forma muito clara e muito prática aquilo que agora se chama muito o envelhecimento saudável, a quebra do isolamento. A quantidade de serviços que existem aqui, nomeadamente, por exemplo, com a Universidade Sénior, temos associados nossos, já com alguma idade, por vezes já na casa dos 70, dos 80, e que vêm, se não é todos os dias, pelo menos vários dias por semana, em que entram aqui de manhã, começam com aulas, digamos, mais na perspectiva cognitiva da Universidade Sénior, têm também depois aulas da mesma Universidade Sénior no exercício, vão para o yoga, vão para a hidroginástica, para a hidroterapia, aquilo que for, almoçam aqui, na ABF Cantina. Depois de tarde continuam as suas atividades, também muitas vezes na Universidade Sénior, e aquilo que precisarem, não é, de outra natureza. Portanto, quando falava do apoio social e até falou também do apoio domiciliário, penso que nós podíamos criar um serviço próprio. Mas para quê? Nós temos instituições mutualistas que respondem eficazmente. O nome parecido com o nosso, nós somos Beneficência, a Benéfica Previdente, tem um serviço de apoio domiciliário e, portanto, os nossos associados ou as suas famílias, quando precisam de apoio domiciliário, são canalizadas para a Benéfica Previdente, ou se for aqui mesmo nos freguesias da Aveira, a Previdência Familiar do Porto, que também tem apoio domiciliário, e se for para fora, também temos um acordo com outra instituição de economia social, que é o SAOM, que também pode prestar esse apoio domiciliário. Ou seja, vocês não se veem como concorrentes, as mutualidades colaboram umas com as outras aqui no Porto, não é? Sabe, nós seguimos de uma forma, acho que coerente, absolutamente coerente, a noção de que temos que, não, em lugar de competir, temos que cooperar. Dou-lhe mais um exemplo. Quando começámos a pensar o que fazer com o nosso espaço, isto porque nós remodelámos, digamos, tudo aquilo que era o nosso programa de arquitetura, porque o meu antecessor, os nossos antecessores na direção, na altura achavam que era bom fazer aqui uma clínica, nós achámos que não, clínica já tínhamos a da Liga, portanto tínhamos era que potenciar e garantir e fazer crescer sempre a qualidade dos serviços prestados aos associados e, portanto, quisemos ter aqui serviços complementares. E uma coisa que não queríamos deixar de ter era uma ótica. Bom, nós tínhamos aqui, absolutamente perto, se eu conheço o Porto, sabe onde estamos, não é aqui junto ao Bolhão, na Praça Dom João I, um bocadinho a seguir, na rua que vai da Praça João I à Avenida dos Aliados, a Mutuosa de Portugal tinha a ótica mutualista, já desde, junto de 2012 ou por aí.
E nós tínhamos duas hipóteses, quer dizer, ou efetivamente fazíamos uma ótica nova, íamos obviamente concorrer com a ótica mutualista, ou tínhamos uma outra posição, e foi aquilo que optámos por fazer, foi ter com a ótica mutualista e dizer para Miguel Castro, Presidente do Conselho de Administração, olha, Miguel, o que é que acha? E se nós nos juntássemos, não é? Eles ficaram assim um bocado, inicialmente, com alguma dúvida. Se calhar pode ser bom, tal, vamos para aí, arrendamos espaço. E não queremos isso. Nós queremos uma parceria. E o que é a parceria? A parceria é que a ótica mutualista funciona com o mesmo nome, com o mesmo estatuto, tudo bem, mas fizemos um acordo de associação com a utilização também do espaço, em que tudo o que é feito na ótica mutualista é numa lógica exatamente de parceria, em que conversamos em conjunto, a Lutosa e a nós, e com isso traçamos as linhas de orientação em todos os aspectos da ótica mutualista, portanto ela é gerida conjuntamente. Eu não sei se há mais algum exemplo numa associação mutualista no país todo. A nossa já leva 1 ano e meio, sensivelmente, e no outro dia eu até em conversa com o Dr. Álvaro Vieira, que é o homem da Lutosa que normalmente trata comigo estes assuntos, até lhe disse, olha, como é que é possível, nós já levamos 1 ano e meio disto, nunca nos zangámos, nunca tivemos aqui problemas complicados para gerir, como é que isto é possível, não é? E a verdade é que é assim que tem sido, com total lisura, com transparência, com lealdade, acho que é a palavra base, e, portanto, temos sido capazes, até ver pelo menos, de fazer assim. E repare que fomos tão cuidadosos, quer a Lutosa, quer nós, que no contrato de associação exprimimos com clareza o que é que poderá acontecer se nos zangarmos, não é? De que forma é que eles têm que sair, não sair. Tudo isto está previsto. Tem 24 horas para se pôr a andar, Não é assim, não. Tudo isto está previsto, porque eles deixaram o espaço onde já estavam e com os seus clientes, de alguma forma, enfim, sedimentados, para vir para aqui. Mas, repara, esta ideia da parceria tem também, ou melhor, tem a informal uma outra ideia, que é a de que, sendo nós uma associação com o número de associados que temos, havendo naturalmente um crescimento das atividades que qualquer entidade que venha para aqui pode ter, não faria muito sentido que o fizéssemos fora de um quadro de parceria, exatamente porque, desculpe lá, eu peço muita desculpa, isso não devia estar a acontecer. Há bocadinho estávamos a falar da Covilhana em propósito. O Nelson Silva já faltou. Tinha de ser. Ele deve ter ouvido. Não se preocupe que eu depois ponho aqui corticoso isto à mão. Obrigado. Foi muito agradável, mas vai ter só. Mas eu aproveito. Não, só para concluir isto, quer dizer, realmente, qualquer atividade que a gente tenha nesta casa vai naturalmente ver muito dos nossos associados, não é? Portanto, seja de que natureza for, mesmo que seja um privado a vir para aqui, e é o caso que estava a EF Cantina, é um operador privado, o Mundo da Luísa, que é uma marca conhecida também, e foi uma boa aposta que foi feita, mas também aqui há uma parceria, porque se realmente a grande maioria dos clientes, quisermos, dos utilizadores do espaço, são nossos associados, faz todo sentido que a gente negocie qual vai ser o valor que os associados vão pagar, em contraponto com as outras pessoas que possam cá vir utilizar o espaço. Portanto, é dentro desta lógica da parceria. Se quiser até mais um exemplo muito simples, a parte bancária, portanto, nós fizemos uma fusão, não é, por incorporação da nossa Caixa Económica do Porto, que é uma Caixa Económica anexa, foi a única que restou das muitas que houve neste país. Fizemos esta integração na Caixa Económica da Misericórdia da Ilha do Luís. Julgo também que é a primeira, e provavelmente a última, que não haverá mais caixas económicas, em que uma instituição mutualista, ou pertencendo a uma instituição mutualista, passou para uma instituição da Igreja, não é? Que tem que ver com a misericórdia. Exato. Posso dizer que o próprio Banco de Portugal não estava a perceber como é que isto era possível, não é? Foi preciso trabalhar muito com um consultor realmente muito competente e conseguir demonstrar ao Banco de Portugal que não havia problemas nenhum. Mas realmente também foi absolutamente inovadora esta estratégia e também aqui a administração familiar é acionista, uma pequena acionista, obviamente, mas é acionista da Caixa Económica da Misericórdia da Ilha do Luís. Significa também que o Balcão Porto, embora gerido, obviamente, pela entidade bancária que eu tenho que gerir e responder perante a supervisão, mas as estratégias, nomeadamente de captação e de vantagens para os nossos associados, são trabalhadas em conjunto
com o Conselho de Administração da CEMAP, da Caixa Económica da Misericórdia do Empreendedorismo e o nosso Conselho de Administração. É assim que temos funcionado. Olha, e diga-me uma coisa, que isto é a pergunta, como se diz às vezes a brincar, é uma daquelas perguntas que vale $1 milhão a quem souber a resposta. Como é que trabalhamos, ou como é que a ABF está a trabalhar para ter mais associados jovens e famílias jovens? Quer dizer, numa altura em que os mais jovens têm tanta dificuldade, o acesso à habitação, o acesso a uma vida digna também, a um vencimento decente, o que é que vocês estão a fazer para trazer mais jovens para a associação e o que é que nós em conjunto, no nosso coletivo, temos de fazer para voltar a pôr, sei lá, ao mutualismo estar na cabeça dos jovens? Atualmente temos que nos modernizar, não é? Nós não podemos ter soluções do passado e não só sob um ponto de vista conceptual, digamos, as soluções em si mesmas, mas mesmo também a forma de chegar às pessoas e a forma depois de as executar iguais às que tínhamos há uns anos atrás. Isso é evidente que não é possível. Naturalmente que a vinda para este novo espaço tem sido absolutamente decisiva. Nós temos até desde os miudinhos de 2 e 3 anos que vêm aqui para o chamado Natação Kids, portanto, eu não gosto muito dos anglicismos, mas tive que ceder aqui, que é, no fundo, um ATL que vem aqui com uma dúzia de miúdos, algumas vezes por semana, até muito jovens, gente de meia idade e por aí adiante. Portanto, na parte, nomeadamente, do ginásio, do exercício e das aulas todas coletivas que existem, que são só relativas à ABF exercício, são, julgo que 13 por dia, 13 ou 14 por dia. Fora disso, existem também as aulas da Universidade de Sénior, mas isso para todo tipo de gente. Portanto, eu julgo que é termos realmente serviços que sejam atrativos em todos os aspectos. E, portanto, os jovens também precisam de olhar pela sua saúde e, portanto, aí está a Liga a funcionar e tem que funcionar bem, não pode estar no passado, nem pode ter procedimentos desatualizados, tem que responder com competência, com qualidade àquilo que os jovens também necessitam. E temos, naturalmente, que em tudo o resto que existe nesta casa, fazer com que eles se sintam bem. Eles não podem sentir que isto é uma casa dos velhos, não é? Não, eles têm que sentir que são bem integrados, que são bem-vindos e que vale a pena cá vir. E isso tem acontecido, nomeadamente com esta componente do ABF exercício, tem sido absolutamente decisiva nessa matéria. Portanto, nós temos esta questão, é que realmente cerca de 800 associados por ano falecem, é a lei da vida, se quisermos, lei da morte, como quiser, mas, de facto, os óbitos são impossíveis de reverter. Aí apoiamos as famílias através da secção funerária, mas isso... e as famílias, que às vezes também há a noção de que no fim da linha está a secção funerária. Não está para o associado, mas quando o verdadeiro utilizador da secção funerária é o familiar. Né? Ele é que tem que tomar aquela decisão num momento difícil de dor em que tem que tomar a decisão. E, portanto, há bocado falei, por exemplo, na FT Previdente, entregamos lá a grande maioria do apoio domiciliário, do serviço de apoio domiciliário, da mesma forma que as várias associações mutualistas trazem para aqui, ou pelo menos indicam assim aos seus associados, a possibilidade de usar os serviços da secção funerária da beneficência como forma de apoiar, efetivamente, as famílias nesse momento difícil. Portanto, tudo isto, digamos, é um contínuo em que também temos tentado valorizar este aspecto. Por exemplo, o nosso ABF exercício não entra ninguém que não seja associado mutualista. E nós podíamos ter feito isto uma atividade de mercado, não é dizer, vem para aqui, tem uma mensalidade, acabou. Não, tem que ser associado. E tem que ter a noção de que todo o espaço que ele utiliza, não utiliza enquanto propriamente um cliente, mas enquanto algo também é dele. E, portanto, aqui até o próprio olho coletivo funciona, até para a segurança, até para que as coisas não se deteriorem. A noção de que isto também é deles, de que têm naturalmente um copagamento, mas têm também uma cota, e que é neste equilíbrio das receitas, das cotizações e do copagamento dos vários serviços que a associação tem que chegar a bom porto. Pá, estão aí umas excelentes pistas até para os outros, não é? Isto de ter serviços que sejam atrativos para os mais jovens e depois de os ter cá, integrá-los e explicar-lhes o que é o mutualismo e fazer com que eles sintam que fazem parte. Olha, e a relação com a APM? A APM, a Rede Mútua, está a ajudar as mutualidades a modernizarem-se e faz um trabalho de associação constante. Como é que têm sido as coisas entre a ABP e a APM, falando assim nas siglas? Está tudo a correr bem? A APM e a ABF. Sempre, sabe, nós também desde o princípio
que achámos, e continuamos a achar, que deveríamos, o mais possível, abrir-nos, não é? Portanto, muitas vezes as associações fecham-se bastante no seu quintal, no seu universo associado. É evidente que nós temos que trabalhar para os nossos associados, é isso que impõe os nossos estatutos, mas podemos e devemos, e foi isso que fizemos nestes 9 anos já que levamos de funções executivas, que foi realmente abrir-nos, nomeadamente para a cidade. Posso dizer que a própria Câmara praticamente não nos conhecia, as associações de economia social, nomeadamente IPSS, que temos muitas, não nos conheciam. Passámos a fazer parte do Conselho Local da Ação Social do Porto, e tentamos estar presentes em várias das suas vertentes de trabalho. Portanto, aquilo que nós tentamos fazer ao longo deste tempo foi, efetivamente, tornar-nos conhecidos também e conhecer também quem está à nossa volta, digamos, alguns irmãos, outros primos, se quisermos dizer assim, em termos das famílias de economia social, e, portanto, com a APM, assim como também com a União de Mutualidades, ou com a União Digital das IPSS, e depois outras federações mutualistas, como a Liga, como a Mutuália, que posso dizer, por exemplo, criámos há pouco tempo uma mediadora de seguros, também uma fórmula de atrair nova, por exemplo, que vai poder até pegar o seu seguro para o crédito, que é obrigatório, seguro de vida, não é obrigatório, para o crédito à habitação, e poder até trazê-lo para aqui, normalmente são pessoas mais novas, com a vantagem que as associações aderentes a este trabalho têm de imediato uma receita garantida, que é metade daquilo que é a Comissão da Mutual e Mediação de Seguros. Não é? Maravilha. É também interessante. E, portanto, e com isto estamos a captar gente nova. Por isso, com a APM temos dado muitíssimo bem, como também com os outros, porque achamos que todos nunca somos demais para termos força para divulgarmos aquilo que é o trabalho que fazemos, que é em prol dos outros, mas que não deixa de ser um trabalho assumido profissionalmente por muitos de nós, como é, por exemplo, o meu caso. E, portanto, achamos que tem que ser assim. Portanto, tudo tem que ver com a modernização, com o aumento da visibilidade, com a reflexão sobre até estratégias, etc., são bem-vindas, e nós tentamos estar nos vários fóruns que o Porto tem tido uma ação interessante e que se chamou Porto Cidade Amiga das Pessoas Idosas. Já fomos, inclusive, convidados também como oradores para uma dessas jornadas, e temos uma proximidade de funcionamento também com a Câmara, nomeadamente, por exemplo, cedendo o nosso espaço multiusos, no outro dia até em várias sessões que houve pessoas de mobilidade reduzida. Tivemos até que pôr ali uma pequena rampa metálica na entrada, porque a nossa equipa de arquitetura realmente preparou tudo, mas esqueceu-se que havia ali um degrauzinho que não ficou resolvido, mas já está resolvido há alguns meses, e fizemos exatamente por este fim, para que essas pessoas e associados, nossos de unidade reduzida, possam entrar aí com cadeira de rodas à vontade, sem qualquer obstáculo. Portanto, a APM, muito bem, e vou dizer só mais isto, porque também não posso só dizer coisas agradáveis para toda a gente, mas era fundamental, como disse pela primeira vez que eu ouvi dizer, exatamente o Dr. Nelson Silva, numa sessão promovida pela APM, de que era essencial que as mutualidades falassem a uma só voz. Esse é um grande desígnio, que é quase uma missão que pessoalmente tenho tentado levar a bom porto desde há 9 anos desta parte, e como sou muito teimoso não vou desistir dela, e que é a capacidade que tem que haver de se encontrar as instituições que representam a economia social, e em particular as duas que representam as mutualidades, encontrarem-se, definirem um caderno de encargos conjunto para atuação. Já não estou a falar tão pouco em qualquer fusão orgânica, que isso é outra conversa e se calhar muito mais complicada, mas olha, como estamos a ver agora, até relativamente à luta, relativamente à possibilidade da alteração da legislação laboral, duas centrais sindicais entenderem-se por uma greve geral. Nós temos que ser capazes também de o fazer, para discutir o Código de Pessoas Mutualistas e a sua revisão, e outros aspectos mais, como as convenções. Nós temos um piso, menos um, preparado para meios complementares de diagnóstico. Todos os dias ouvimos notícias de que há doentes que vêm para trás, tinham uma cirurgia marcada e ela não consegue efetivar-se pela simples razão de que faltaram meios complementares de diagnóstico, e o espaço está parado porque não temos convenção com o Serviço Nacional de Saúde. Lá chegaremos. Com exemplos com aquele de parceria que me deu há bocadinho entre vocês e a Lutuosa, por exemplo, com calma, o objetivo é comum. Portanto, com calma,
nós chegamos lá. Se eu achasse que era uma causa perdida, já tinha desistido dela, porque eu também não gosto de causas perdidas. Obviamente. Acho que tem que haver capacidade de perceber que às vezes mais importante do que afirmarmos alguns valores, por muito meritórios que sejam, temos que ser capazes, em determinado momento, de pensar o que é mais importante para este movimento mutualista, que representa mais de 1 milhão de pessoas e, digamos, com funções que vão aos 2,5 milhões. Portanto, o que é que podemos e devemos fazer com esta frente de trabalho? Porque se falarmos uma só voz, como dizia o Nelson Silva e bem, seguramente somos mais fortes junto de toda e qualquer entidade, desde o Governo, a Assembleia da República, todas as outras entidades, de uma forma geral, não é? Todas as formas de podemos participar. Como é que escrevia o Carlos T? Muito mais é o que nos une do que aquilo que nos separa, não é? É a música do Carlos T para o Rui Veloso. A letra. Exatamente, a letra diria, não é? Uma mensagem para os associados da ABF que estão a ver lá em casa. Faça favor, num minuto. Uma mensagem para a sua gente, entre aspas. Para os nossos associados que ainda não vieram conhecer a sua nova sede, que fica junto lá, façam favor de cá vir, serão obviamente muito bem recebidos, fazem uma visita guiada ao edifício e saberem que está aqui o vosso património, estão aqui os serviços para vos servir e, portanto, é assim que devem fazê-lo. Além do mais, e se acharem, como julgo que muitos têm achado, que vale a pena trazer mais um amigo, mais um familiar, façam favor, esta é a altura certa de os fazer entrar nesta grande família mutualista, que neste caso é a beneficência familiar e os seus já perto de 50 mil associados, não falta muito. Maravilha. E para terminar bem, o que é para si o verdadeiro sentido do mutualismo? Quando pensa nisso, o que é para si o verdadeiro sentido do mutualismo? Naturalmente que tem que ser, em primeiro lugar, servir os outros acima dos interesses pessoais. Isso não há volta a dar. Não é? Quem entender que vem para o movimento mutualista para ter vantagens pessoais, é melhor não vir. Porque, francamente, vem estragar o movimento e vai também, provavelmente, desiludir-se. Porque há regras, e bem, no mundo mutualista e na economia social em geral, e, portanto, se quiser servir-se, é melhor ir para o outro lado. Portanto, o mutualismo tem que começar por aqui. Tem que haver, genuinamente, uma intenção de serviço. Depois tem, naturalmente, e desta opinião, também não haver a subversão daquilo que são os valores do mutualismo, que foi aquilo que disse ao princípio, o tal setor reciprocitário, em que temos que perceber que temos que nos unir, nós, mutualistas, em cada uma das associações, as associações têm quase todas, tirando de facto o Monte Pio Geral, que é uma associação de âmbito nacional, quase todas as outras são de âmbito regional e até muito local. É natural, foi a sua gênese e provavelmente é assim que até deve ser, sem prejuízo de poder assumir outras dimensões. Mas, dentro desta vertente, direi que o mutualismo tem que ser isto, tem que ser juntarem-se para resolver problemas comuns, sempre nesta lógica, em pé de igualdade. Aqui há uma solidariedade, de facto recíproca, uma solidariedade entre iguais, e que já vem de geração para geração. Quer dizer, não é por acaso que já vamos para os 150 anos, e quase todas as associações mutualistas são centenárias. Não é possível uma associação ou um movimento que dure este tempo todo não ter alguma coisa de bom. Não é? Porque passámos por regimes políticos diferentes, por guerras mundiais, por pandemias, 2 pelo menos, não é? E aqui estamos nós, a dar resposta àquilo que são os anseios, que são os interesses, aquilo que são as necessidades dos associados mutualistas. É esse o nosso trabalho. Olha que isto foi uma frase muito comprida, mas você teve bem. É? Guerras, fomes, pandemias. Por mim, depois é difícil. Guerras, fomes, pandemias, ainda cá estamos, deve haver uma grande razão para isso. Carlos, muito obrigado pela conversa desta tarde, foi muito, muito inspiradora. Eu despeço-me lá para casa, muito obrigado por terem assistido a este 3º episódio. Aproveitem se ainda não o fizeram para ver os anteriores e até ao próximo programa. Até lá, o melhor de vocês e do espírito mutualista. Um abraço, até à próxima.